Fala galera do Fátima do primeiro ano, beleza? Professor Afonso, mais uma vez com vocês para a gente continuar nosso assunto aí nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento. Todo mundo tranquilo, todo mundo com materialzinho em mãos? Então, o lance é o seguinte: vamos deixar de conversa, vamos se cuidar e vamos lá para a página 32 da apostila 2 falar sobre força de atrito. Então, só retomando uma coisinha. A força de atrito ela já foi citada em outras aulas. Ela já foi até usada em alguns exemplos, mas hoje a gente aprofunda diretamente nela. Então, se em alguma aula você ficou meio assim porque apareceu a força de atrito, agora é hora de você entender do que se trata, sacar do que eu estou falando e tirar todas as dúvidas, beleza? Então, vamos para frente. Ó, quando a gente quer que um objeto entre em movimento, a gente faz uma força sobre ele para empurrar ou para puxar esse cara. Nem sempre esse cara vai se mexer. Isso ocorre porque tem uma força de atrito. E essa força de atrito a gente calcula da seguinte maneira. É uma força que se opõe ao movimento dos corpos no sentido de escorregar, tá? E ela vai ser, tem a mesma direção em sentido contrário à força de movimento. Nesse caso, de você empurrar uma caixa em cima da mesa e por aí vai, se você faz uma força para a direita, empurrando a caixa para a direita, o atrito vai agir para a esquerda. Então, nesse sentido, ele é contra o movimento literal dos corpos, tá? Nesse caso, pode ficar esperto. Esse atrito, ele surge da onde? Então, vamos ver. Primeiro, antes de falar da onde que surge esse atrito, vamos falar das duas forças de atrito que podem aparecer. O atrito chamado de atrito cinético ou dinâmico, que tem a ver com movimento, tá? É a força de atrito de corpos que estão se movendo, e o atrito chamado de atrito estático, que impossibilita que o cara entre em movimento. Lembra? Dinâmico, uma coisa ágil, uma coisa que se mexe, uma coisa que tem movimento. E de estático, uma coisa parada, lembra de estátua, tá joia? Então, o que acontece, pessoas? Por incrível que pareça, no mesmo corpo, ele pode gerar atritos diferentes. Quer dizer, um cara que já está escorregando, ele tem menos atrito, gera menos atrito que um cara que está parado. Tá? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a inércia. Se o cara já está parado, a tendência dele é continuar parado. Se o cara está se mexendo, a tendência dele é continuar se mexendo. Traduzindo, um cara que se move gera menos atrito que um cara que está em repouso. Por isso que eu tenho diferença dessas duas forças de atrito aí. Beleza. Como que a gente vai calcular a força de atrito cinético ou estático entre dois corpos? Primeiro, o módulo da força normal das superfícies em contato. Então, eu preciso lembrar que força normal é aquela força que forma 90 graus com a superfície, tá? Se o cara está no chão, perpendicular, se o cara está no chão, tá no solo, paralelo ao chão, a força normal é perpendicular ao peso e oposta a ele, tá? Então seria isso aqui. Mas não é sempre que é oposto ao peso. Se ele estiver num plano inclinado, não é desse jeito, tá bom? Então é só um exemplo para você ver. Beleza. Segunda coisa que vai interferir, o material. Então, cada material gera mais atrito ou menos atrito. Você pode ver. Você tem tênis que desliza mais quando está piso úmido, tem tênis que desliza menos, tem borracha aí que você compra que apaga melhor teu caderno, tem borracha que apaga pior teu caderno. Então, o material ele vai ser muito importante. Cada material tem um troço chamado de coeficiente de atrito, que é aquela letrinha grega, letra Mi, que parece um uzinho ali com a perna esticada. Isso depende exclusivamente do material. E aí, a força de atrito cinético, né, que lembra cada corpo tem dois atritos, ela vai ser o coeficiente de atrito cinético, que depende do material, vezes a normal do corpo. Então, essa é a força de atrito, coeficiente vezes normal. Já o atrito estático, né, do corpo em repouso, ele vai ser calculado como força de atrito estático igual ao coeficiente estático vezes normal. Ué, Afonso, mas não é uma coisa? Não. Não, porque o coeficiente de atrito muda de material para material. Então, um corpo em repouso ele vai ter um coeficiente de atrito estático, o mesmo material. O mesmo material em movimento vai ter outro coeficiente de atrito, que vai ser o coeficiente dinâmico ou cinético. Então, o coeficiente ele vai mudar de acordo com o estado do material. Mesmo sendo o mesmo corpo, o mesmo material, ele muda o coeficiente. Loucura, né? Mas é isso que determina que a força de atrito vai mudar. Beleza. Olha lá. Coeficiente de atrito estático, coeficiente entre a superfície.
A unidade da força de atrito do sistema internacional é o Newton, já que é uma força, né? E os coeficientes, eles não têm unidade, eles são adimensionais. Então, o coeficiente de atrito não tem metro por segundo, não tem quilômetros por hora, não tem nada disso, valeu? Da onde vem essa força de atrito? Então, a força de atrito, ela vem da seguinte coisa: das imperfeições, das rugosidades que tem entre as superfícies. Essas imperfeições aí, ó, elas geram esse contato entre os corpos que deixa ruim de um deslizar sobre o outro, beleza? E não adianta, cara, por mais que você ache que uma superfície é bem lisinha, se você ampliar, se você olhar ela lá por uma lupa, um microscópio, você vê que não é bem assim. Então tem imperfeições, tem ali partes que vão se atritar. Só que não pense que o atrito é uma coisa ruim. A gente imagina, o atrito é uma coisa ruim, uma coisa que não serve para nada, que só atrapalha o movimento. Pelo contrário, tem movimentos que só são possíveis por causa da força de atrito, tá? Então, o que acontece? Tem ali, ó, podemos, né, citar desgaste provocado pelo atrito, né, nas peças das solas dos sapatos, no maior gasto de combustível para que automóveis vençam a força de atrito. Então, isso aí são partes ruins do atrito. Mas a gente sabe que se não tivesse o atrito, olha o que acontece. Quando a gente anda, a gente, na verdade, está com o pé empurrando o chão para trás. Isso é ação. A reação é o chão fazer uma força sobre nós empurrando para frente. Lembra? A gente falou disso em ação e reação. A gente só não tinha comentado que essa força que o chão faz empurrando a gente para frente é a força de atrito. Então, se não houvesse o atrito, a gente não ia conseguir sair do lugar quando a gente anda, porque a gente ia ficar deslizando. O chão tem que empurrar a gente para frente. A gente tem que ser empurrado para frente pelo chão para poder andar. Mesma coisa acontece com os carros. O carro está parado no sinaleiro, a roda está parada. Se abre o sinaleiro e liga lá, ou aperta o acelerador, a roda vai girar. Se não tiver atrito, a roda fica girando no lugar e ele não sai. Então, para o carro poder se movimentar, o que acontece? A roda, quando gira, empurra o chão para trás, o chão reage empurrando a roda para frente, e o atrito, quanto maior o atrito, menos essa roda desliza, e ela consegue ter força para empurrar o carro para frente. Então, quando eu falo para você que a força de atrito é uma força contra o movimento, tem que tomar cuidado, porque ela é contra a tendência do escorregamento, tá? Quando o movimento se dá, por exemplo, da pessoa andando, a força de atrito ela não é contra o movimento, muito pelo contrário. Se não fosse o atrito, o movimento não ia existir, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Isso aqui é muito importante, um gráfico falando da força de atrito, como que ela funciona. Então, perceba primeiro uma coisa. Eu tenho no eixo Y, no eixo vertical, a força de atrito, e no eixo X, a força que eu estou fazendo, a força que eu faço sobre o corpo. Primeira coisa que eu quero que você analise nesse gráfico é o seguinte. Você tem um aumento linear das duas forças. Traduzindo, vamos pensar. Se você empurra um guarda-roupa com uma força de 10 newtons e ele não sai do lugar, ele só vai responder, só vai dar atrito de 10 newtons, tá? Ele não pode dar 12. Por quê? Se ele desse um atrito maior que a tua força, você ia empurrar o guarda-roupa e o guarda-roupa ia te puxar para o outro lado. Não dá, o atrito não pode ser maior. Então, se você faz 10, o atrito responde com 10. Ah, você aumentou a força para 15, o guarda-roupa não mexeu, o atrito também vai para 15. Ah, aumentei para 20, não mexeu, o atrito também aumentou para 20, porque ele vai aumentando junto com a força. Ele sempre vai ter o mesmo valor da força para poder, né, impedir esse movimento. Isso estou falando do estático ainda, tá? Que é essa linha curva que você está vendo, que é a linha vermelha. E aí, o que vai acontecer depois? Quando você está fazendo uma força, sei lá, 35 no guarda-roupa, ele está quase escorregando, quase mexendo, é o pico do gráfico ali, ó, o máximo do atrito estático que a gente está vendo. É o ponto máximo. Então, você fez 35, o atrito está dando 35, mas está quase mexendo. Então, o que rola? Em qualquer momento, ele pode dar aquela destravada, daquela escorregada e começar a andar, né? Começar a mexer. Quando isso acontece, quando você passa desse limite do atrito estático, você percebe que daí fica mais fácil, ele começa a andar, é como se ele tivesse aquele estalo assim, plac, e começasse a mexer. Isso é verdade porque isso acontece por quê? Porque o atrito dinâmico, tá, que agora é o que está em azul, ele é menor do que o estático.
Então, o estático é o máximo que ele consegue aguentar, é o maior. Só que quando ele se mexe, ele perde o atrito estático e começa a ter o atrito dinâmico, que é menor. Então, o gráfico dá essa caída que você está vendo. Esse gráfico já foi pedido, já foi, né, cobrado em um monte de questões, um monte de lugares aí. Então é bem legal você dar uma olhada, que o atrito estático é o atrito máximo, ele vai até um certo ponto, nesse lance o cara não se mexe, o cara ele não se desloca, e aí de repente quando ele diminui, né, quando ele ficar, né, começar a se mexer, aí você tem um atrito, né, cinético ou dinâmico, e aí ele é menor do que o estático, por isso que o gráfico dá essa queda, o que a gente chama de descontinuidade, beleza? Então tá aí o gráfico do atrito para você analisar, para você ficar bem de olho nele. Então, galera, agora a gente vai treinar para ver se a gente conseguiu assimilar tudo que foi falado ali num probleminha clássico que envolve dois blocos. Na tua apostila, ele está na página 40 e é o exercício 6, que fala para a gente mais ou menos o seguinte. Os blocos A e B estão ligados por um fio inextensível e de massa desprezível. Sempre o fio vai ser inextensível, sempre a massa dele vai ser desprezível, tá? Isso é normal. O bloco B está apoiado sobre uma região cujo coeficiente de atrito cinético vale 0,20. Então, como a gente já comentou, coeficiente de atrito não tem unidade, ele é adimensional, sempre vai ser menor do que 1, então é 0,2. E aqui ele está falando para a gente que é o atrito cinético, então ele deu uma entregada que nessa questão, nesse problema, nesse caso, vai ter movimento, beleza? Vamos seguir. Sabe-se que a massa do bloco B é 24 kg e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, faça o que se pede. Letra A, represente todas as forças que agem sobre o sistema, ou seja, desenhar no esqueminha todas as forças. E na letra B, determinar a massa do corpo A para que a aceleração do sistema seja de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está afirmando que vai se mover, vai ter uma aceleração. E eu já consigo deduzir o seguinte, né, gente? Para onde que vai esse negócio? Claro que vai para cá, em direção ao corpo A, porque ele que vai puxar todo mundo com uma certa aceleração. O B, ele só vai ter a força de atrito, então ele não consegue puxar o A para cima. É o peso do A que vai puxar essa galera. Mas vamos fazer com calma cada coisinha que ele pediu. Bora então resolver. Então, tá ali a resolução para gente. Na letra A, era para a gente desenhar todas as forças que agem. Então, vamos começar sempre melhor por quem está pendurado, independente se é o A ou B. Por quê? Se o cara está pendurado, fica mais fácil, eu só vou ter duas forças agindo sobre ele. Então, eu vou ter o peso dele, o peso de A, e a corda segurando ele, que é a força de tração. Joia? Então, sobre o corpo A, só essas duas forcinhas agindo, mais nada. Agora vamos para o B. Repara que o B está sobre uma superfície. Então, eu vou ter o peso dele para baixo, peso de B. Se ele está apoiado numa superfície, eu vou ter a força normal para cima, beleza? Nesse caso, como ele está apoiado, eu já posso dizer que a normal é igual ao peso de B, tá? Porque ele está apoiado, não é plano inclinado nem nada. Eu tenho a corda puxando ele, né? Que é o que o corpo A está fazendo. Então, vai ser a mesma tração, porque essa tração e a corda do A têm o mesmo valor, formam paração e reação. Então, eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor. E como o B está apoiado numa superfície áspera, ele falou no problema, que vai ter aqui também uma força de atrito do corpo B. Tá joia? Então, tá aqui os dois corpos, tá aqui eles desenhadinhos e as forças que atuam sobre eles. Isso aqui era a letra A. Na letra B, ele pede para a gente achar a massa do corpo A. Então, vamos lá. Ó. Letra B, achar a massa do corpo A para que esse sistema ele se desloque com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele deu para a gente o coeficiente de atrito entre o corpo B e a superfície. Ele falou que o coeficiente, o μ, é igual a 0,9.
2, sem unidade, como a gente já comentou. Gravidade vale 10. Então, aqui os dados, vamos ver o que acontece. A gente vai partir da segunda lei de Newton. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Só que aqui, como essa tração e essa se cancelam, tá? Porque elas são ação e reação, como a gente tem normal igual ao peso, quais são as forças que estão gerando o movimento, que tem a ver com essa aceleração aqui? Então, eu tenho o peso de A puxando, né, todo o sistema, e a força de atrito tentando resistir. Então, a força resultante vai ser a força maior, peso de A, menos quem está resistindo, a força de atrito de B. E isso vai ser igual. O detalhe é que quando o sistema se mexe, todo mundo vai se mexer junto, com a mesma aceleração. Então, eu vou ter aqui massa de A mais massa de B, porque as duas massas vão se mexer, todos eles com a mesma aceleração. Bom, próximo passo, não tenha medo, abra as equações. Peso de A é massa de A vezes a gravidade, menos, deixa eu colocar até um parênteses aqui, força de atrito de B, o que que vai ser? Vai ser o coeficiente de atrito vezes normal de B. E isso é igual massa de A, parênteses aqui, mais massa de B vezes a aceleração. Está aberto aqui, só vamos lembrar que normal é a mesma coisa que o peso de B, então vai ser a massa vezes a gravidade, então vamos colocar os valores que eu já tenho aqui para não ficar perdido. Massa de A eu não sei, é o que eu estou querendo no problema. Gravidade é 10, menos. Coeficiente de atrito, ele deu para mim, vale 0,2 vezes, ó, normal de B é igual ao peso, então vai ser a massa de B, que é 24, vezes a gravidade, que é 10. Isso tudo igual massa de A, que eu não sei, mais a massa de B, que é 24, vezes a aceleração. Gente, agora é algebrismo, agora é conta, então não tem o que a gente enrolar. 10 vezes MA vai dar 10 MA, menos 0,2 vezes 10 dá 2. Então, esse com esse dá 2, vezes 24 vai dar 2 vezes 24, 48, que é igual. E aqui eu vou ter que fazer uma distributiva. Então, MA vezes 2 vai dar 2MA, mais, né, duas vezes. Então, só lembrando, né, a aceleração aqui é 2. Então, 24 vezes 2 vai dar 48. Então, põe aqui o 48. Quem tem MA passa para frente. Então, o 10MA já estava, não vou mexer. 10MA menos o 2MA que passou para frente. 2MA igual. Eu já tinha um 48 aqui, mais o outro 48 que passou para trás e ficou positivo. 48. Então, 10 menos 2 vai dar 8MA, que é igual 48 com 48 dá 96. E 96 dividido por 8 me dá uma massa de A igual a 12 quilogramas. E essa é a respostinha. Então, para o sistema fazer aquele movimento do jeitinho que o cara quer, eu preciso que o A tenha uma massa de 12 quilogramas. Beleza? Não é ruim, não é absurdo, dá para fazer. Qual que é o segredo? Desenha as forças, identifica as que vão ter a ver com o movimento, joga na segunda lei de Newton e depois tem que abrir as equações. Esse é o grande segredo, essa é a maneira correta de fazer, beleza? Vamos para frente. Agora com vocês, gurizada. Então, ó, página 44, o exercício 28, tá? Não é muita coisa, você consegue fazer, dá tempo de fazer. Depois, durante a semana, eu vou colocar o gabarito para vocês e qualquer dúvida a gente vai conversando aí com a galera, né, tirando as outras dúvidas para deixar tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então, faz lá, faz a tua parte, senão não adianta nada.
Valeu pela atençãozinha de vocês. É sempre, né, muito bom, embora seja meio estranho, a gente está aí meio longe, mas tudo vai dar certo, a gente vai conseguir sair dessa melhor do que a gente entrou. Valeu? Beijo para vocês, se cuidem e até. Fui.